O Senado Federal adiou a votação de uma proposta de emenda constitucional que cria a aposentadoria especial para agentes de saúde. A PEC tem sido chamada de pauta-bomba pelo impacto de 8 bilhões de reais nas contas públicas. Durante a sessão, o senador Davi Alcolumbre, reclamou de ser chamado de homem das pautas-bomba. Fazendo referência ao projeto da escala 6x1, o presidente do Congresso alegou estar sofrendo ameaças por não votar textos eleitoreiros. Vamos ouvir. Desde sexta para cá, eu acho que já teve mais de 50 matérias dizendo que o presidente do Senado Federal é o homem da pauta-bomba. Eu tenho um discurso de uma autoridade importante do Brasil que disse que a PEC da escala 6x1 precisa ser deliberado agora, antes da eleição, porque ela vai servir para o calendário eleitoral. Pode isso? Não pode isso. Eu acho que não pode. O problema é que está na boca da autoridade dizendo que tem que pressionar o presidente Davi Alcolumbre, e isso é uma ameaça em cima de um trio elétrico. Inclusive falando na palavra fora Alcolumbre. Então, se é fora Alcolumbre, essa autoridade não está pensando nos trabalhadores. Talvez essa autoridade esteja pensando na eleição. E aí, Berenice Leite, se por um lado o adiamento dessa votação da chamada pauta-bomba parece ser um ponto positivo para o governo Lula, por outro lado, o que a gente ouviu aí foi um tom de desabafo, né? É inevitável pensar que esse desgaste entre o Congresso e o Planalto está longe de ser superado, sobretudo ali pelas entrelinhas de tudo que disse o Davi Alcolumbre, ou seja, não se trata de um aceno a Lula, essa pausa, esse adiamento, né? E está muito claro que ele se refere ao Lula nas entrelinhas desse desabafo, mais um desabafo, né? Eu fico até com dó do Davi Alcolumbre. Bom, se ele não está aguentando o posto de presidente do Senado, é só entregar, né? Aliás, ele ia fazer um favor para muitos senadores ali que tentam emplacar pautas importantes, inclusive impeachment de ministros do Supremo, e ele engaveta todos. Mas vamos aos fatos em relação a essa PEC 14, que vai regulamentar a aposentadoria dos profissionais da saúde, agentes comunitários. O que eu ouvi ontem é que ele retirou de pauta porque não teria quórum, número suficiente de senadores para votar. E acredito que tenha sido isso, tá? Porque uma proposta de emenda à Constituição precisa de quórum qualificado. Ou seja, no mínimo 49 senadores favoráveis, votos favoráveis, 49 votos favoráveis dos 81. Então, se não houver esse quórum mínimo, fica impossível aprovar uma votação, ainda mais em 2 turnos. Ontem, o Davi Alcolumbre teve uma reunião, a primeira reunião com a nova liderança do governo, que é a senadora Tereza Leitão. Ela e o José Guimarães, que agora é ministro de governo, né, foi promovido no governo Lula, foram nessa reunião com o Alcolumbre tentar convencê-lo de pautar a PEC 6x1, e é daí que ele fala que está sofrendo uma pressão, uma chantagem, e parece que o Lula, né, tem algumas resistências em encontrar o Alcolumbre nesse momento. Ele fica mandando recados, mandando interlocutores, mas já foi a primeira derrota, digamos assim, da nova líder do governo, que não conseguiu nenhum avanço em relação à PEC do fim da escala 6x1, e a PEC 14 está por um fio de ser votada no Senado. Acho um absurdo, sinceramente, isso ser considerado uma pauta-bomba, né? Essa PEC 14 que vai valorizar os profissionais da saúde. Bomba mesmo, bomba fiscal, é o que nós estamos vendo o governo gastar, né, como se não houvesse amanhã, desde o dia 1º de janeiro de 2023, quando Lula assumiu a presidência da República. É um governo que não sabe o significado de austeridade. E nesse momento, né, nesse primeiro semestre, os números já saíram. Inclusive, se tem uma coisa que esse governo é eficiente, é na arrecadação. 2 trilhões de reais em arrecadação, e mesmo assim nós estamos com 58 bi de déficit. Então, para onde está indo esse dinheiro? Aí vem falar que uma proposta de emenda à Constituição que vai valorizar os profissionais da saúde é pauta-bomba.
Por favor, né, Daniel? Isso sim é que é ser inimigo do povo. Nesse momento eu tenho que ficar do lado do Alcolumbre, porque a ameaça que ele vem sofrendo é justamente essa. E ele estava por aqui ontem com essa situação, porque o que chegou até ele, o recado do Lula é: se você não fizer o que nós queremos em ano eleitoral, nós vamos voltar com a narrativa de que o Congresso é o inimigo do povo.